o nosso tema desse episódio do canal Em Companhia é litígios societários. A gente vai conversar agora com o nosso especialista, com Arnaldo Lázaro. Litígio societário? Brigas de sócios, não é isso, Arnaldo? Quais são as principais causas? Olá, Mara. Olá a todos vocês que estão nos assistindo. Mara, briga societária é um dos problemas mais comuns na relação empresarial, né? A relação de sócios não é uma relação fácil, né? E muitas vezes o motivo desse litígio vem lá do início da relação, porque não é bem definido, você não escolhe com muita inteligência, digamos assim, o sócio que você vai querer para a sua empresa. Normalmente, as empresas pequenas, elas nascem por uma relação de amizade, por uma relação familiar, né, dois irmãos ou dois amigos, decidem montar uma empresa. E isso, muitas vezes, vocês são excelentes amigos, mas não vão ser bons sócios. Entendi. E aí, como esses conflitos, como esses problemas, eles podem ser evitados? Olha, Mara, dentro dessa relação societária, você tem um instrumento muito forte que deve ser usado, que é o acordo de sócios. É um documento que nasce junto com um contrato social, no qual você desenha as regras de convivência. Então, ali você tem que colocar regras de transparência, de obrigações, de deveres de cada sócio, né? Os litígios, eles nascem porque muitas vezes há um conflito na gestão. Um pensa de um jeito e o outro pensa de outra forma. Você tem ali, muitas vezes, uma obscuridade no financeiro, né? Então, às vezes, uma fraude de uma contabilidade. Você tem algumas divergências, se a empresa precisa ser expandida, se vai abrir outra filial. E, muitas vezes, essas relações, quando não está muito bem costurado no acordo de sócio, o litígio ele começa a florescer. Como é que a legislação brasileira trata o litígio societário? Na maioria dos casos, o litígio ele vem para a questão jurídica ele vem para resolver uma separação, né? E essa separação no ambiente empresarial é dissolução societária parcial. Então você vai pedir ao juiz que aquela empresa ela seja dissolvida parcialmente, ou seja, um sócio ou dois sócios irão sair da empresa. Esse é um instrumento jurídico. É um modelo de ação judicial, onde quando não há um consenso para que seja feito no ambiente extrajudicial, isso é levado à justiça. E muitas vezes não há consenso porque você está lidando com valores patrimoniais. Ou seja, você quer sair de uma empresa, o seu sócio não quer que você saia porque tem muitas obrigações que ele quer que você continue participando, ou você quer retirar um sócio daquela empresa porque ele está causando muitos problemas. Só que quando sai um sócio, ele tem direito a receber os seus haveres, que são os valores financeiros representativos da sua cota social, seja 10%, 15% da empresa. Isso pode ser valores muito altos, né? E aí a discussão se dá em quanto é esse valor, quanto vale a empresa, quanto vale aqueles 10%. E isso na justiça, a prática mostra que muitas vezes leva quase uma década para você discutir se o valor da empresa é X ou se é Y, e quem deu causa a algum tipo de problema societário, né? Porque muitas vezes o conflito é porque alguém levou a empresa a uma situação de vulnerabilidade. Então isso vai ser discutido também na justiça. Então, muito melhor fazer essa discussão sem ser na justiça. A gente vê que a melhor solução no ambiente empresarial para discutir a relação societária é no âmbito da arbitragem, né? Que você tem ali muitas vezes, e na maioria das vezes, um conjunto de técnicos ali gerido por um árbitro que entende da matéria empresarial, que entende do direito empresarial. Então isso é mais rápido, mais barato e é mais eficiente. Quais são os impactos financeiros de um litígio societário? Olha, eu costumo dizer que isso é incalculável, porque se você tem uma empresa e ela passa por um conflito societário, você pode ter inúmeras situações que podem levar a empresa a uma dificuldade financeira. Primeiro, ela pode perder valor de mercado, porque se a sociedade enxerga e toma conhecimento que aquela empresa, os sócios estão brigando, ela já fica vulnerável. Com certeza. E aí, se você está falando de uma maior empresa, você tem uma exposição da marca, né?
E aí essa marca pode entrar numa crise. Então você tem De que imagem, né? você De pode ser comunicação. você vai ter que acionar o seu setor de crise ali de imagem, de comunicação. Você pode perder vendas, você pode perder fornecedores. O fornecedor pode deixar de querer fornecer para você porque já não tem segurança que vai receber. Sabe-se lá se aquele conflito societário vai desaguar numa situação de crise financeira da empresa. Então isso não tem fim, você não consegue mensurar. Então os impactos são enormes. Geralmente, os gestores, eles se preparam para isso ou não? Olha, depende muito do conflito, né? Muitas vezes o conflito surge de uma forma inesperada, né? Porque às vezes um sócio ele está cometendo algum desvio e isso já vem de algum tempo e o outro sócio descobre. Quando ele descobre isso, aí é uma traição empresarial que isso deságua de forma inesperada, né? Mas então, de outro modo, às vezes a relação vem se desgastando ao longo de um tempo e os sócios, cada um vai se preparando ou para sair da empresa, né? Muitas vezes eles tentam negociar a saída de forma extrajudicial, mas não conseguem por conta do valor financeiro. Em quais situações um dos sócios pode ser responsabilizado pessoalmente por atos que foram praticados no âmbito da sociedade? Em tese, como a gente já conversou em outros episódios, a pessoa física ela é dissociada da pessoa jurídica. Mas quando você está falando de gestão, aquele sócio que acumula a função de ser administrador, ele vai responder pelos atos de omissão, né? Ou por atos de ação que ele deu causa a algum tipo de problema. Então ele tem uma responsabilidade no que ele está fazendo diante da empresa. Então ele não pode assumir dívidas em nome da empresa, ele não pode fugir do regramento social, ele não pode fazer trabalhos que sejam contrários ao contrato social dele. Então tudo que ele fizer que foge da lei e do contrato social, ele responde pessoalmente com seus patrimônios, né? Então, é muito comum que os sócios eles percam a mão na administração e termine causando um problema empresarial. E aí ele vai responder como pessoa física. Você já falou um pouquinho, né, sobre o papel da arbitragem, mas eu queria que você explanasse um pouco mais, Arnaldo, né, o papel da arbitragem na resolução desses litígios. Pois é, a arbitragem é um instituto não mais tão novo no Brasil, né? Mas ainda não é muito utilizado. Só as grandes empresas costumam utilizar a arbitragem porque elas entendem, né? E elas sabem que o litígio judicial é muito moroso. Uhum. Então elas preferem optar por um caminho mais rápido e mais seguro. Como seria essa arbitragem? Seria a negociação entre advogados? Não, você tem algumas câmaras de arbitragem, as federações das indústrias e outros institutos, eles têm uma câmara de arbitragem que são pessoas técnicas pré-selecionadas que estão à disposição de você levar o seu conflito para ele arbitrar, né, para que ele seja uma posição de um juiz. Então lá o empresário leva a questão, contrata essa banca de arbitragem, e ele vai funcionar como um juiz. Ele vai abrir prazo para as duas partes falar, ele vai fazer toda a instrução de um processo, só que ele entende da matéria, né? Ele entende do universo empresarial. Entende daquele mercado, então essa é uma vantagem. Os peritos que estão auxiliando ele também são pessoas especialistas nisso. Área. É guardado sigilo. Então é um processo muito mais rápido, sigiloso e tem uma qualidade de decisão muito boa. E pode também ser utilizado nas médias empresas. Sim, toda empresa pode utilizar o modelo de arbitragem. As pequenas não utilizam. Por quê? Porque tem um receio, desconhecem esse ambiente e tem um receio que aquele árbitro não vai dar a melhor decisão, porque ainda se confia muito na justiça. Uhum. Mesmo com toda a morosidade. Então o empresário médio, o pequeno empresário, ele vê a figura do juiz como a autoridade do saber jurídico, né? Do poder estatal e dá uma sentença, né? Mas o médio empresário, aquele que já tem um conhecimento um pouco mais elevado no mundo empresarial, ele já sabe que o caminho é a arbitragem. Então a arbitragem ainda
não é o caminho mais natural no Brasil, mas eu acredito que com o passar dos anos, eu sou muito otimista que vai virar o caminho mais eficaz aí para as relações, especialmente empresariais. Show de bola, Arnaldo. Muito obrigada, né, pelas informações, pelas suas contribuições no nosso canal Incompany. Você está acompanhando a gente? Gostou do conteúdo? Então se inscreve no nosso canal, dá aquela curtida básica, né? E também siga a gente nas redes sociais. O Instagram do Arnaldo é @ArnaldoLázaro, não é isso? arnaldo.lazaro.br. Olha aí o meu, @Maragodeiro. Então se inscreve no canal e acompanha a gente também pelas redes sociais. Beijo todo mundo.